Então, pessoal, como a professora havia dito, né, para vocês, as aulas dessa semana vão ser ministradas pelos estagiários, e eu e a Isabela, a gente ficou com a aula relacionada ao primeiro ano. Eu espero que vocês gostem, né, que seja proveitoso para vocês, que vocês consigam utilizar como ferramenta de ensino, tanto para vocês quanto para a gente. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre as ligações químicas, né? Só que antes da gente falar, né, entrar propriamente nas ligações, a gente tem que fazer uma breve introdução de alguns conceitos para a gente ter uma maior noção de como acontece e por que acontecem essas ligações. Então, a gente observando, né, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano ao redor, né, que a gente está fazendo, a gente vai deparar com diferentes tipos de propriedades que os diferentes materiais possuem. Então, a gente possui, por exemplo, um vidro, né, que ele se quebra facilmente, a gente possui uma borracha de um pneu que é maleável, a gente possui uma água que é líquida, a gente possui um carvão que é sólido, a gente possui diversos tipos de metais que conduzem corrente elétrica, né, eletricidade. Então, a gente traz essa pergunta de o que explica essa diferença de propriedades entre esses diferentes tipos de materiais. E são justamente, né, essas ligações que vão explicar essas diferenças de propriedade. Então, a gente vai começar pensando, né, antes de falar sobre ligações, sobre essa questão da valência, né? Quando, né, os cientistas, os estudiosos começaram a observar a tabela periódica, né, os elementos químicos, eles notaram, né, que os gases nobres, né, que estão no grupo 18, eles são formados por átomos, em sua maioria isolados uns dos outros, né? Eles são átomos que possuem uma pouca tendência de se unir com outros átomos. Por que isso acontece? Porque eles são átomos muito estáveis, eles são pouco reatíveis, então eles não têm essa necessidade de buscar uma estabilidade. Só que essa mesma coisa não acontece com os outros átomos dos outros elementos, né? Esses outros átomos, eles buscam essa estabilidade. E essa estabilidade, a gente vai observando, né? Os estudiosos foram observando que ela é atingida quando se completa, né? Quando se iguala a um gás nobre. Então, a gente vai surgir aqui, então, essa ideia de valência, que nada mais é que a capacidade de um átomo se ligar a outro átomo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o hidrogênio, né, que ele tem a capacidade de se ligar com um outro átomo, o oxigênio, que tem capacidade de se ligar com dois outros átomos, nitrogênio, capacidade de se ligar com três outros átomos, e o carbono com a capacidade de se ligar com quatro outros átomos. Então, os estudiosos, né, foram observando essa ideia de valência. Em 1916, Gilbert Lewis e Walter Kossel, eles criaram a teoria eletrônica da valência, né, que eles observaram os gases nobres e, com exceção do hélio, que possui apenas a camada K, e ele se estabiliza com 2 elétrons, todos os outros gases nobres se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. Então, a gente tem aqui o neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Então, a gente tem essa teoria eletrônica de valência, né, trazendo a regra do octeto, que nada mais é do que um átomo vai adquirir a estabilidade quando possuir 8 elétrons na camada eletrônica mais externa ou 2 elétrons quando possui apenas a camada K. Então, esses átomos, eles vão buscar essa estabilidade se assemelhando aos átomos de gases nobres. Então, aqui eu trouxe uma chart, né, para fazer essa brincadeirinha mesmo de que, por serem considerados, né, como os gases nobres, né, a nobreza da tabela periódica, todos os outros átomos, né, dos outros elementos, eles buscam essa estabilidade que os gases nobres possuem, ok? Então, a gente vai entrar agora nessa questão dos tipos de ligação. Existem 3 tipos de ligação: a ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a ligação iônica. Para a gente começar, né, a falar sobre essa ideia da ligação iônica, eu trouxe um exemplo aqui, bem simples, né, bem fácil de compreender, que é uma substância que é bem
presente no nosso dia a dia, agora vocês vão ver, mas a gente tem aqui, ó, o Na, que é o sódio, que está lá no grupo 1 da tabela periódica, e o Cl, que é o cloro, que está lá no grupo 17 da tabela periódica. Quando ocorre essa reação aqui, a gente tem a formação do NaCl, cloreto de sódio. Observando, né, então, esse Na, a gente consegue notar que ele possui um elétron na sua camada de valência, na sua camada mais externa. Esse elétron está representado por essa letra X aqui. E a gente consegue observar também no átomo de cloro que ele possui 7 elétrons na sua camada de valência. E o que acontece? Nem o Na, nem o Cl estão estáveis, né? Então, o Na tem apenas um elétron na sua camada mais externa e o Cl tem 7. E o que acontece? O Na ele vai ceder, ele vai doar esse elétron para o Cl. Então, depois que acontece essa reação, né, que acontece essa ligação iônica, o Na vai ficar Na+, né, porque ele está doando, né, ele está cedendo esse elétron, então ele vai se tornar um Na+, um cátion, e o Cl vai se tornar Cl-, um ânion, porque ele está recebendo esse elétron. Então, aqui só para ficar bem ilustrativo para vocês, né, com essa questão da distribuição eletrônica, né, das camadas, a gente tem aqui essa bolinha mais externa, representando o átomo de sódio, a primeira camada com os 2 elétrons, segunda camada com 8 elétrons e a terceira camada, a camada mais externa, com 1 elétron. E aqui a gente tem representando o cloro, né? Na primeira camada, 2 elétrons, na segunda camada, 8 elétrons e na terceira camada, 7 elétrons. Então, é exatamente o que eu falei anteriormente, que o Na ele vai ceder esse elétron para o cloro, né? Então, após essa reação, a gente vai ter aqui o Na com 2 elétrons na sua camada mais interna e 8 elétrons na sua camada mais externa. Então, ele vai ter conseguido essa estabilidade, né? Se igualando, né? Se assemelhando à eletrosfera do neônio, que é o nosso gás nobre. A mesma coisa vai acontecer com o cloro, que após ele receber esse elétron, ele vai possuir 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 3 elétrons na camada mais externa. Também atingindo essa estabilidade e se igualando à eletrosfera do argônio, que também é um gás nobre. Então, o que acontece, né? Esses compostos, né, por possuírem cargas opostas, né, os cátions e os ânions, eles vão se manterem unidos, né, porque eles se atraem, eles vão se manter unidos por meio da ligação iônica. E o que acontece? Um sódio não atrai somente um cloro, mas todos os outros que estão ali, né, ao redor, formando um aglomerado de partículas, né, um aglomerado de compostos que vão formar os retículos cristalinos ou reticulado cristalino. Então, a gente tem aqui uma representação espacial do NaCl, onde o Cl é essas bolinhas verdinhas e o Na essas bolinhas mais roseadas, ok? Então, quando a gente dá, né, um zoom no microscópio no sal de cozinha, que é justamente a substância cloreto de sódio, a gente vai conseguir ver que esses cristais de NaCl têm essa forma cúbica, ok? Sal de cozinha, NaCl, todo mundo tem contato em casa, todo mundo conhece, uma substância bem corriqueira aí no nosso dia a dia. Então, aqui eu trouxe mais alguns exemplos só para a gente reforçar essa questão, né, de como acontece a ligação iônica. A gente tem aqui o Mg, né, que é o magnésio, que está lá no grupo 2 da tabela periódica, e a gente tem o Cl, como eu disse anteriormente, cloro, que está no grupo 17 da tabela periódica. Observando o magnésio, a gente consegue ver que ele tem 2 elétrons na camada de valência, né, na camada mais externa, e o cloro 7. Então, o que acontece? Para eu conseguir estabilizar esse magnésio, né, eu vou conseguir ceder esse elétron para 2 cloros. Então, um magnésio vai ceder um elétron para um cloro e esse mesmo magnésio vai ceder esse outro elétron para um outro cloro. Então, no final, a gente vai ter Mg2+, e um Cl2-. Por quê? A gente tem esse Mg porque esse Mg doou 2 elétrons para
doou 2 elétrons, né, para esses 2 cloros, e cada cloro recebeu 1 elétron cada. Então, a gente tem essa formulação aqui, ó, que vai dizer o quê? Que o número de íons que unem é inversamente proporcional às suas respectivas cargas. Aqui um outro exemplo, né, a gente tem o alumínio, que é o Al, que ele está lá no grupo 13 da tabela periódica, e a gente tem o flúor, que é o F, que está lá no grupo 17 da tabela periódica. O alumínio, ele vai ter 3 elétrons na sua camada de valência, e o flúor, 7 elétrons na sua camada de valência. Então, esse alumínio ele vai precisar doar 1 elétron para cada flúor. Então, ele precisa de 3 flúors para se estabilizar. Então, a gente vai ter aqui, depois da reação, Al3+, F3-. Então, aqui alguns conceitos para vocês anotarem, né, no caderno, para vocês estudarem, revisarem esse conteúdo, para ficar bem fácil de entender. Ligação iônica, então, é a força que mantém os íons unidos depois que um átomo cede definitivamente 1, 2 ou mais elétrons para um outro átomo. Eletrovalência é a carga elétrica do íon. Então, aqui a gente vai relacionar agora, né, para finalizar essa questão da ligação iônica, a gente vai relacionar com a tabela periódica. A gente vai observar, né, que na maioria das ligações iônicas, elas ocorrem entre os átomos de metais com átomos de não metais. Mais especificamente, ocorrem entre os átomos do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 13, com os átomos do grupo 15, 16 e 17. O que acontece? A gente vai observar que esses grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17 e 18, que eram as tidas como família A, né? Antigamente a gente falava família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Não é muito comum ver isso nas tabelas periódicas que estão saindo mais novas, né? Mas quando a gente tinha essa denominação, a gente sempre observava que essas famílias A trazia o número, né, aqui, ó, da família, já era propriamente dito o número de elétrons que esses átomos possuem na camada mais externa, ok? Então, quando a gente para observar, né, os átomos de metais da família 1, 2 e 3, a gente observa que eles possuem 1, 2 ou 3 elétrons na sua camada mais externa. E eles têm essa tendência de perder esses elétrons. Então, eu trouxe aqui como exemplo o Na, né, que é o sódio, com número atômico igual a 11, e na sua camada de valência, né, na sua camada mais externa, ele tem 3s1, 1 elétron. Aqui o magnésio, com número atômico igual a 12, na sua camada de valência 3s2, 2 elétrons. E aqui o alumínio, número atômico 13, sua camada de valência 3s2, 3p1. 3 com 1, 3 elétrons na sua camada de valência. Então, para esses átomos aqui de metais, é muito mais fácil eles cederem esses elétrons que eles possuem do que receber outros elétrons. A gente pode falar aqui, ó, o sódio. Ele gasta muito menos energia cedendo esse elétron do que recebendo 7 outros elétrons para completar um octeto aqui, né? Formando um 3s2, 3p6. Então, é muito mais fácil ele doar esse elétron e se estabilizar com a camada 2s2, 2p6, né? Com 6 elétrons nessa camada aqui. Então, a gente vai continuar aqui com esses átomos não metais, eles possuem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada de valência, e ao contrário dos átomos anteriores, eles têm essa tendência de receber os elétrons, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo para vocês do flúor, com número atômico igual a 9. Na sua camada de valência, ele tem 2s2, 2p5, 2 com 5, a gente tem 7 elétrons na sua camada de valência. E aqui a gente tem o cloro, né, com o número atômico 17 na sua camada de valência. 3s2, 3p5. 2 com 5, 7 também. Então, é muito mais fácil para eles receberem esse 1 elétron que falta. Observando, né, o que eu disse anteriormente, que o número das camadas, das famílias, né, A indica
a quantidade de elétrons que esses átomos possuem na camada de valência, né, na camada mais externa, a gente vai observar que esses metais, né, os da família 1A, 2A, 3A, que são o grupo 1, 2 e 3, eles são os metais que perdem elétrons e se transformam em cátions. Então, a gente tem aqui os cátions depois de ter perdido esses elétrons. A gente também tem a família 5A, 6A e 7A, né, que é o grupo 15, 16 e 17, que são os não metais, né, que vão ganhar elétrons e se transformar em ânions. Então, aqui a gente tem os ânions. E aí, com essa ligação iônica, né, tem a formação de um dos íons mais importantes que a gente usa, né, que a gente está sempre vendo que são uns dos mais comuns que a gente vê, né, por exemplo, o Na+, L+, Cl-, Br-, F-. Então, a gente vai observar essa situação aí. Então, aqui com a família 8A, né, que é o grupo 18, a gente tem todos os gases nobres, que, com exceção do hélio, né, que se estabiliza com 2 elétrons, todos os outros se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. E aí você me pergunta, o que acontece, então, com a família 4A, né, o grupo 4A? O grupo 4A, né, o grupo 14, a família 4A, eles possuem 4 elétrons na sua camada de valência, na sua camada mais externa. Então, eles não têm tendência nem de perder e nem de ganhar elétrons. Então, por esse motivo, esses átomos, né, desses elementos, eles vão buscar se estabilizar de outras maneiras, por meio de outras ligações, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, pessoal, agora a gente vai falar de ligação covalente. Então, o que vem a ser a ligação covalente? Ligação covalente é uma ligação química caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre os átomos. Então, aqui, vamos pensar o gás cloro. A gente tem 2 átomos iguais, 2 átomos de cloro. Como que é a ligação que ocorre entre eles? Para a gente saber qual que é a ligação que ocorre entre eles, a gente tem que analisar a camada de valência. Se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai observar que o cloro ele é da família 7A. Então, se ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Mas com 7 elétrons ele não fica estável. O que ele precisa? Ele precisa ganhar elétrons, só que não tem ninguém para doar para eles. Então, eles compartilham. Um pega o elétron do outro, passa a usá-los, então, ao mesmo tempo. Então, dessa forma, a gente vai atingir a estabilidade do cloro. Então, a gente passa a ter 8 elétrons. Então, para representar a nossa ligação aqui, a gente representa por esse tracinho. Então, quando a gente tem o compartilhamento de um par de elétrons, a gente vai representar por um traço. Então, a gente tem uma ligação simples. Agora vamos falar do gás hidrogênio. Como que ocorre a ligação de um hidrogênio com outro hidrogênio? O hidrogênio, pessoal, ele vai ser uma exceção. Se a gente olhar na tabela periódica, o hidrogênio ele é o primeiro elemento químico, ele está na família 1A. Então, se eu pegar aqui, se ele tem um elétron na última camada, diferentemente do cloro, que eu falei para vocês, ele vai se estabilizar com 2 elétrons. Mas por que ele se estabiliza com 2 elétrons? Porque ele é realmente uma exceção. Com 2, ele vai estar com a configuração de um gás nobre mais próximo dele. E esse gás nobre é o hélio, que a Débora já citou para vocês anteriormente. Então, se ele compartilhar esse elétron, ele vai ficar estável, cada um com 2 elétrons. Então, se eu tenho compartilhamento de um par de elétrons, eu tenho uma ligação simples. Então, ligação simples, um par de elétrons. Quando eu tiver ligação dupla, eu vou ter o compartilhamento de 2 pares de elétrons. Então, eu represento com 2 traços. Ligação tripla, compartilhamento de 3 pares de elétrons, eu vou representar com 3 traços. Então, aqui, ligação dupla, gás oxigênio. O oxigênio ele é da família 6A. Então, ele possui 6 elétrons na última camada. Só que para atingir a regra do octeto, ele precisa de mais 2. Então, se ele se ligar a outro oxigênio, ele pode compartilhar esse elétron.
que acontece? Compartilhamento de 2 pares de elétron, ligação dupla. Agora vamos falar da ligação tripla, gás nitrogênio. O nitrogênio ele é da família 5A, então ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ele precisa de mais 3 elétrons. O que eles fazem? Eles compartilham entre si esses elétrons. Então, se eu tenho um compartilhamento de 3 pares de elétrons, eu alcanço a estabilidade do nitrogênio e fico com uma ligação tripla. Então, a gente representa por 3 tracinhos. Ligação tripla. Então, aqui, pessoal, eu falei para vocês de substâncias simples. Eu tenho cloro ligado ao cloro, hidrogênio ligado ao hidrogênio, oxigênio ligado ao oxigênio, nitrogênio ligado ao nitrogênio. Só que quando a gente fala de ligação covalente, a gente não trata só de substâncias simples, a gente também fala de substâncias compostas. E a gente vai ver com maior frequência essas substâncias compostas. Eu trouxe como exemplo para vocês o gás clorídrico. O gás clorídrico ele é composto pelo hidrogênio e pelo cloro. E a gente já viu que o hidrogênio ele é da família 1A. Então, ele tem um elétron na última camada e o cloro é da família 7A. Ele possui 7 elétrons na última camada. Ambos precisam de um elétron para ficar estável. O que eles fazem? Compartilham esse elétron, forma ligação simples e a gente tem uma ligação covalente aqui acontecendo. Então, pessoal, para a gente concluir, a gente vai dizer, então, que a ligação covalente é quando a gente tem 2 átomos que querem ganhar elétrons. Então, quando a gente tem 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, ocorre ligação covalente que a gente está vendo aqui, esses componentes. Só com exceção de quem? Do hidrogênio, que apesar de possuir um elétron, ele está próximo da configuração do L, ele quer ficar igual ao gás hélio, então ele quer 2 elétrons também. Então, a ligação covalente ela vai aparecer entre 2 átomos de não metais ou semimetais, ou ainda pegando um átomo desse aqui e se ligando ao hidrogênio. Então, aqui a gente tem perfeitamente uma representação dos elementos que se ligam por covalência. Agora, vamos falar das ligações metálicas. O que vem a ser as ligações metálicas? Pessoal, as ligações metálicas, elas vão ocorrer, como o nome já diz, entre metais. Eu vou ter 2 tipos. Eu vou ter um tipo de ligação com metais na forma simples e as ligações metálicas por ligas metálicas. O que seriam as ligações metálicas por forma simples? A gente vai ter apenas um tipo de elemento. Então, por exemplo, se eu pegar uma barra de sódio, eu vou ligar o quê? Sódio com sódio. Então, eu tenho substâncias simples, né? E ligas metálicas, a diferença é que eu vou ter 2 ou mais metais, como, por exemplo, se eu ligar o cobre e o ouro, eu vou ter uma substância composta aí de metais, então eu vou ter uma liga metálica. Então, eu trouxe como exemplo aqui para vocês alguns compostos metálicos que estão presentes no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o aço. O aço é uma liga metálica. Ele está presente aí na construção civil, em pontes, em estruturas metálicas para alvenaria. O alumínio ele é usado nos utensílios domésticos, usados nas latas. Você deve aí já ter comprado algum enlatado e perceber que essa lata ela é feita de alumínio. Um outro exemplo aí é o fio elétrico. Ele é composto por cobre. E esse cobre ele é um bom condutor de corrente elétrica. A gente vai observar que os metais, eles têm essa característica de serem bons condutores de corrente elétrica. Então, aqui um exemplo é o fio elétrico de cobre. Mas, então, como que esses metais, eles se ligam? Por que eles tendem a se ligar? Por que ocorre, como de fato ocorre essa ligação química? Então, pessoal, uma das características dos metais é que ele tem baixa eletronegatividade. Então, ele possui alta eletropositividade. Então, se ele é eletropositivo, ele tem uma facilidade em perder esse elétron. Então, ele doa os elétrons. Se ele doa os elétrons, ele se transforma em cátions. E a gente vai observar os elétrons livres. O que é isso? A gente vai observar elétrons deslocalizados, livres por toda a extensão do metal. Então, pessoal, eu coloquei uma imagem aqui para vocês entenderem melhor. O que acontece? Em geral, os átomos dos metais têm apenas 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. É pouco, né? Então, essa camada, ela está normalmente mais afastada do núcleo. Então, consequentemente, vai atrair poucos elétrons e consequentemente, esses elétrons, eles vão escapar facilmente do átomo e transitar aí livremente pelo retículo.
Então, a gente vai ter o que a gente chama de um mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Então, os metais, eles são compostos, aqui que eu coloquei para vocês, por íons positivos, ou o que a gente chama de cátions, e vão ter os elétrons livres aí. Então, os íons ou cátions, eles são estruturalmente unidos em sólidos cristalinos, que é rodeado aí por esse mar de elétrons móveis. Então, estes elétrons de valência, eles estão livres para distanciar dos seus átomos de origem. Então, quando um elétron ele se afasta, sempre vai ter outro ali para se mover e ocupar o seu lugar. Então, essa é a natureza das ligações metálicas, é o que mantém o metal unido. Então, a gente tem elétron livre deslocalizado, que se movimenta por toda a extensão e une o cátion desses metais. Vamos falar agora de ligas metálicas. Pessoal, normalmente, a gente vai observar que os metais puros, ele não vai ter muita utilidade para a gente no cotidiano. Como, por exemplo, se eu pegar o ferro puro, ele é muito duro, só que ele é muito quebradiço, então não dá para a gente usar ele na nossa construção. Se eu pegar o ouro, por exemplo, o ouro puro, ele é muito mole, então ele não tem muita utilidade. E o magnésio, ele vai ser muito reativo. Então, o que a gente faz? A gente mistura esses metais com outros metais para melhorar essas propriedades dele. Como, por exemplo, aqui, se eu pegar o ferro e o carbono, eu vou formar o aço. Então, agora, o ferro, ele não vai ter mais aquela característica de ser quebradiço. Se eu pegar o ouro, o cobre e a prata, eu vou ter o ouro 18K. Aí eu já vou tirar aquela característica do ouro de ser muito mole. Se eu pegar o alumínio mais o magnésio, eu vou formar uma liga leve. Então, o magnésio ele não vai ser mais muito reativo. Então, a gente conclui que os metais puros eles não têm muita aplicação prática. Por isso é feita essas ligações metálicas, para a gente melhorar esses aspectos dos metais puros. Agora a gente vai falar de forças intermoleculares. As forças intermoleculares são as forças que ocorrem entre as moléculas. Existem 3 tipos de forças intermoleculares. A primeira é as forças ou ligações de polo, que são de moléculas polares. As ligações de hidrogênio, que também são de moléculas polares. E o dipolo induzido, ou forças de London, que, diferente das duas anteriores, vão se tratar de moléculas apolares. Mas, para a gente começar a entender, eu coloquei aqui para vocês o que a gente chama de fila de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência do elemento de puxar os elétrons para perto dele. Então, não são todos que têm essa força de puxar os elétrons para perto dele. Tem uns que são mais eletronegativos que os outros. Por isso que a gente tem essa fila de eletronegatividade para representar. Então, a gente tem aqui, ó, numa ordem, flúor, oxigênio, nitrogênio, mais eletronegativo, cloro, bromo. Então, o flúor como o mais eletronegativo da tabela periódica. Olha o hidrogênio aqui, o hidrogênio menos eletronegativo. Então, vai seguir essa sequência aqui, ó, de cá para cá, mais eletronegativo. Então, vamos falar das forças ou ligações de polo-dipolo. A gente falou muito disso aqui, ó, de ligação simples, um elemento interagindo com outro elemento, só que agora, as forças intermoleculares, a gente vai falar de forças entre moléculas. Então, a gente vai pegar uma molécula para interagir com outra molécula. Então, o que é a força de polo-dipolo? A força de polo-dipolo, a gente vai tratar de dipolo permanente. O que é isso? Esse dipolo, ele não vai, essa carga parcial aqui, ela não vai sair daqui, ela sempre vai estar aqui. Então, quando o HCl ele se aproxima de outro HCl, é natural que a carga positiva de um atraia a carga negativa de outro. Então, o H+, aqui, ele vai interagir com o Cl- de moléculas diferentes. Quando a gente tem isso, a gente tem uma interação de polo-dipolo. Agora vamos falar da ligação de hidrogênio. Quando a gente fala de ligação de hidrogênio, a gente sempre fala assim, que é também uma ligação de polo, uma interação de polo-dipolo, só que uma interação de polo mais forte. Por quê? A gente vai ter a mesma coisa aqui, ó. A carga parcial negativa do flúor, da nossa molécula aqui, HF, interagindo com a carga parcial positiva aqui da nossa molécula, HF também. Então, a gente vai ter uma ligação de hidrogênio, mas por que é diferente? Qual que é a diferença?
A diferença é que a gente só vai ter ligação de hidrogênio quando a gente tiver ligações com o nosso FON. O que é o FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Lembra lá que eu falei no início? Esses são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, vamos lá, para a gente não esquecer. A gente só vai ter ligação de hidrogênio quando a gente tiver hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio. Então, se eu pegar uma molécula de água e interagir com outra molécula de água, eu vou ter uma ligação de hidrogênio? Sim, a gente tem uma ligação de hidrogênio. Por quê? Porque o oxigênio ligado a hidrogênio, ligação de hidrogênio. Então, a carga negativa do oxigênio interagindo com a carga positiva do hidrogênio. Agora, vamos falar de dipolo induzido ou força de London. Nem sempre, gente, a gente vai ter moléculas polares. A gente tem também moléculas apolares. Um exemplo disso é o H2. Então, como o H2 é polar, qual que é o tipo de interação que existe de um H2 para o outro H2? A gente tem um tipo de interação de polo induzido. O que é isso? O que vai acontecer? A gente vai ter aqui uma polaridade induzida. Momentaneamente, os elétrons eles vão migrar de um lado para o outro, deixando cada molécula com uma polaridade. Então, essa polaridade aqui, ela não vai ser permanente igual a de polo, e a ligação de hidrogênio, não. A gente vai ter uma carga parcial momentânea. Então, vai deixar cada molécula com uma polaridade e vai haver essa interação. E por ser momentânea e induzida, a gente fala que esse tipo de interação aqui, ela vai ser a mais fraca. Então, a gente também conhece essas forças de London como de polo induzido, ou também a gente pode ver em alguns livros como forças de Van der Waals. E para a gente concluir, eu coloquei aqui outros exemplos de moléculas apolares que também vão ter essa interação de polo induzido, como, por exemplo, o gás flúor, o gás cloro, o gás oxigênio, dióxido de carbono, o tetracloreto de carbono. Então, essas são as nossas interações intermoleculares. E para a gente finalizar com chave de ouro, eu coloquei aqui para vocês alguns exercícios, tá bom? Então, vamos começar o nosso primeiro exercício. Vamos lá. Em virtude da posição do bromo e do cloro na tabela periódica, qual seria a melhor representação da distribuição de cargas na molécula do composto cloreto de bromo? Opa, passei. Observação: bromo à esquerda, cloro à direita. Para a gente resolver, a gente vai precisar daquela fila de eletronegatividade que eu falei com vocês anteriormente. Olha, vamos ver onde que está o bromo e onde que está o cloro? Olha o cloro aqui, olha o bromo aqui. Quem que é mais eletronegativo? O cloro. O bromo, em relação ao cloro, ele é menos eletronegativo, certo? Então, bromo à esquerda e cloro à direita. Primeiro a gente vai ter o quê? Olha lá. Positivo aqui e depois o negativo. Olha aqui a nossa representação. Certinho. Então, vamos lá. Os elementos Ca, que é o nosso cálcio, né? Que está lá no grupo 2 da família da tabela periódica, e Br, que é o bromo, que está no grupo 17, eles apresentam as seguintes configurações eletrônicas. O cálcio, ele tem o número atômico igual a 20, né? Então, ele está aí, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, na última camada, né, na camada de valência, ele tem 2 elétrons na camada de valência. O Br, que possui um número atômico igual a 35, ele tem aí como distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Então, na camada de valência, a última camada, quantos elétrons eles têm? Ele tem. É importante ficar atento na hora da distribuição eletrônica, que a última camada, né, do bromo, no caso, é o 4s2 e o 4p5. Então, se vocês têm dificuldade para observar essa situação quando a gente distribui em linha, faça o diagrama de Linus Pauling para vocês tirarem essa dúvida, ok? Então, na última camada, a gente tem 7 elétrons para o bromo. Então, a gente vai pensar aqui,
qual a fórmula esperada para o composto formado entre esses dois elementos e qual seria a ligação envolvida. Então, a ligação envolvida, como a gente aprendeu nessa aula, é ligação iônica e... Passa o slide, por favor, Isabela. E aí a gente vai ter... Isabela? Então, a gente teve um probleminha aqui com a gravação, né? Mas vamos continuar. Ele está pedindo, então, quantidade, né, de elétrons, né? Qual a fórmula esperada, né, que a gente tem para esse composto e qual o tipo de ligação. A ligação é ligação iônica, né, como a gente viu durante essa explicação, e vamos analisar, então, a fórmula, né, para a gente chegar a essa fórmula. Então, se a gente analisar o elemento Ca, né, ele possui 2 elétrons na camada de valência, então ele possui essa tendência a perder esses elétrons, originando um cátion. Então, aqui eu trouxe para vocês o esqueminha, né? Então, a gente tem aqui o Ca com 2 elétrons na camada de valência, e depois de perder, ele vai ficar um Ca2+. Já o Br, né, que é o bromo, ele tem 7 elétrons na camada de valência, e ele possui a tendência de receber esses elétrons, então ele vai se transformar em um ânion. Aqui também o esqueminha, né, um Br com 7 elétrons, depois de receber um elétron, ele vai ficar um Br-. Então, é importante observar o quê? Que a gente tem um cálcio, né, um Ca, que possui 2 elétrons na camada de valência, então ele precisa doar um elétron para cada Br. Então, a gente vai ter CaBr2, tá? Então, a gente vai formar o CaBr2, que é o brometo de cálcio. Então, vamos aqui para mais um exercício. Ó, um elemento químico A, de número atômico 11. Então, o número atômico 11, a gente vai observar lá na tabela periódica, que é o Na, o sódio. O elemento químico B, de número atômico 8, a gente vai observar lá na tabela periódica, que é o oxigênio. E um elemento químico C, de número atômico 1. Eles combinam se formando o composto ABC. Então, a gente vai ter NaOH. As ligações entre A e B e entre B e C no composto são, respectivamente... Então, o que a gente tem? A gente vai observar, né? Essa questão trouxe um pouco de iônico, um pouco de covalente. Então, a gente observa que entre o composto A e o composto B, o composto A sendo o sódio e o composto B sendo o oxigênio, vai ocorrer uma ligação iônica, e entre o oxigênio e o hidrogênio vai ocorrer uma ligação covalente, exercendo uma ligação de hidrogênio. Então, pessoal, vamos aqui para o nosso último exercício. Vamos analisar os esquemas aqui a seguir. A gente tem a estrutura de um composto iônico e a estrutura de um composto metálico. Aqui a gente tem, olha, o cátion, o ânion, aqui a gente tem o nosso cátion, o átomo e os elétrons livres representados por esse pontinho preto. Então, a questão pergunta para a gente o seguinte: explique a diferença de comportamento entre um composto iônico sólido e um metal sólido quando submetido a uma diferença de potencial. Então, se a gente analisar os esquemas aqui a seguir, a gente vai observar que, não só analisando o esquema, mas com algumas questões que a gente tratou anteriormente, a gente vai observar que nos compostos iônicos sólidos, os íons e as cargas, elas estão presas na rede cristalina. Dessa forma, elas não vão se movimentar. Já nos metais sólidos, os elétrons eles vão estar livres na rede cristalina. Então, eles vão construir bandas eletrônicas e se movimentar livremente. Foi o que eu falei para vocês lá quando eu falei de ligações metálicas. Então, essa é a diferença de potencial que pode ser observada entre os dois compostos, tanto o iônico sólido como o metal sólido, certo? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa aula. Aqui eu coloquei as referências dos livros que a gente utilizou. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigada!